Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo num tema que está dando o que falar: as mudanças recentes na lei de cidadania italiana. O foco hoje é bem no sistema jurídico e nas leis mesmo, sabe? A gente está se baseando na análise de uma especialista sobre o tal Decreto-Lei 36 de 2025. É que tem muita conversa por aí sobre um suposto fim da via judicial para a cidadania italiana. Mas será que é isso mesmo? O que mudou de verdade? Por que tanta polêmica? Bom, vamos investigar isso. É um ótimo ponto para começar. Primeiro, acho fundamental esclarecer, né? O acesso à justiça é garantido pela Constituição italiana, tá lá no artigo 24. Então, assim, a via judicial não acabou. O ponto central, o nó da questão, é mesmo o Decreto-Lei 36 de 2025 e principalmente a forma como ele apareceu. E aqui já tem um ponto sensível, a forma. Usar um decreto-lei que, em tese, é para necessidade e urgência comprovadas, para mexer em regras de cidadania, tipo, centenárias. Isso já levanta algumas sobrancelhas, né? A própria justificativa que deram, a demora numa reforma maior, parece um pouco contraditória com a ideia de urgência para um decreto, entende? Sim, não fecha muito bem a conta. E teve aquele fator surpresa, né? Um corte no tempo, dia 27 de março de 2025, para as regras antigas valerem, só que o anúncio veio depois da data. Isso pegou muita gente de surpresa, afetando direitos que o pessoal achava que tinha. Nossa, isso realmente complica as coisas. E é que está o ponto mais crítico mesmo. Foi adicionado o artigo 3 bis à Lei 91 de 92. Ele basicamente diz que o reconhecimento da cidadania fica limitado a filhos ou netos de alguém que, quando eles nasceram, tinha só e exclusivamente a cidadania italiana. Tem críticos chamando isso de trufa linguística, sabe? Uma forma de disfarçar o que seria, na prática, uma perda de nacionalidade para as gerações seguintes, bisnetos, trinetos e por aí vai. Mas peraí, essa ideia de limitar a transmissão, ela não bate de frente com o que a própria justiça italiana já decidiu antes? Eu lembro de uns casos importantes, tipo da grande naturalização, onde a Corte de Cassazione falou que a cidadania era um direito fundamental permanente adquirido no nascimento. Como essa regra nova se encaixa nisso? Essa é a grande questão. O debate não é só sobre mudar a regra, mas sim sobre um conflito fundamental. De um lado, a prerrogativa do Estado italiano de dizer quem são seus cidadãos. Do outro, princípios jurídicos que já estavam consolidados tanto na Itália quanto na Europa, que protegem direitos adquiridos no nascimento e proíbem que a lei retroaja para prejudicar alguém. E as incompatibilidades, elas vão além. Se a gente olha para o direito europeu, por exemplo, a Corte de Justiça da União Europeia já deu sinais em casos tipo Dinamarca e Holanda de que os países membros não podem simplesmente tirar a cidadania da UE dos seus nacionais de uma hora para outra, sem regras de transição adequadas. Isso é importante porque o direito europeu vincula a Itália, né? E internamente, na Itália, a medida esbarra em pilares da Constituição. O princípio da igualdade, artigo 3º, pode ser ferido ao criar tratamentos diferentes. A proibição de tirar cidadania por motivos políticos, artigo 22, que pode ter uma interpretação mais ampla do que é político. E, crucialmente, a regra de ouro, a lei não retroage para prejudicar. É o artigo 11 das Preleggi, que diz «La legge non dispone che per l'avvenire». Aplicar essa mudança a direitos que foram consolidados no nascimento, antes do decreto, é bem problemático. Nossa, é muita frente de batalha legal se abrindo. Parece que mexeram num vespeiro mesmo. E aí? O que dá para esperar agora, na prática? Quais seriam os próximos passos? Olha, a expectativa é de contestação judicial forte. Devem começar a surgir os chamados incidentes de inconstitucionalidade para serem julgados pela Corte Costituzionale italiana. E, além disso, não dá para descartar ações nas cortes europeias, tanto em Luxemburgo, na Corte de Justiça da UE, quanto em Estrasburgo, na Corte Europeia de Direitos Humanos, justamente argumentando essas incompatibilidades com os tratados e princípios europeus. Isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Até que ponto a soberania de um Estado para legislar sobre a própria nacionalidade pode modificar um status, o de cidadão, que, segundo a própria jurisprudência anterior desse Estado, era adquirido no nascimento como um direito fundamental e permanente.
Qual é o limite, né, entre a prerrogativa do Estado e a proteção de direitos que já estavam consolidados, ainda mais considerando as barreiras da própria Constituição e do direito supranacional? Uma pergunta fundamental, sem dúvida, e que certamente ainda vai dar muita discussão. Agradecemos muito a quem acompanhou esta análise conosco. Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas conversas que teremos por aqui. E claro, deixem seus comentários. Queremos muito saber o que o pessoal está pensando sobre tudo isso. Até a próxima!